Olá pessoas, tudo bem com vocês? Eu sou o Pedro e no vídeo de hoje a gente vai terminar a nossa primeira temporada da saga de vídeos que tá tendo aqui no canal, comentando, eu dando a minha visão da série Harry Potter, da nova série de Harry Potter, da HBO, que tá chegando aí em breve. E caso você caiu de paraquedas nesse vídeo, eu já fiz vídeo dos 7 primeiros episódios da temporada e eu tô fazendo um vídeo pra cada episódio pra gente discutir, pra mim falar, teorizar de como eu acho que vai ser essa temporada, como eu acho que eles vão dividir os episódios, cenas extras que eles podem incluir na série, cenas que eles vão tirar, enfim. E hoje a gente vai falar sobre o último episódio da temporada, o episódio 8, que vai fechar a história de A Pedra Filosofal, do primeiro livro. E se você não é inscrito no canal, já se inscreve. Se você é fã de Harry Potter, se você é fã de filmes e séries, que eu faço conteúdo não só de Harry Potter, mas de outras coisas também. E deixa o like no vídeo pro YouTube entregar pra mais pessoas e mais fãs de Harry Potter conhecerem o canal e assistirem o vídeo. E me segue nas redes sociais, no Instagram e no TikTok, porque lá tem vídeos curtos quase todo dia. O link vai estar aqui na descrição pra você me seguir lá também. E vamos lá então conversar sobre o 8º e último episódio da primeira temporada da série Harry Potter, que vai se chamar O Homem de Duas Caras. Esse último episódio vai abrir com uma sequência do Halloween de 1980, que é quando a nossa história de fato começa, o dia que o Voldemort vai até a casa dos Potter e mata o Lilian, foda, a Lilian e o Tiago Potter e tenta matar o Harry, não consegue. E no segundo episódio da série e no segundo vídeo dessa saga, eu falei aqui que quando o Hagrid conta pro Harry sobre essa história, a gente poderia ter só alguns flashes dessa memória, dessa cena, mas que a gente veria essa cena completa mais à frente na temporada. E esse mais à frente é agora. Eu acho que essa cena é perfeita pra começar o último episódio da temporada, porque a gente vai ver de fato o que aconteceu, como o Voldemort matou os pais dele. A gente vai ver essa cena que todo mundo fala, é porque o Harry sobreviveu, que matou meus pais, sei lá o quê. E a gente vai então ver essa cena mais detalhada do que a gente viu nos filmes. Acredito que possa ser uma cena de alguns minutos, que vai se criando uma tensão do Voldemort chegando, vai ter um embate com o Tiago, vai matar ele primeiro, porque no filme a gente tem só alguns flashes disso, a gente vê ele entrando, depois ele só aparece e mata a Lilian. Eu acho que nessa cena a gente pode até ver, quem sabe, a rotina da Lilian e do Tiago um pouco antes disso acontecer. A gente pode ver diálogos entre eles e depois acontece a tragédia que aconteceu. Depois dessa cena, a gente vai ter a abertura, né? Vai entrar a abertura, a última abertura da temporada, e a gente vai voltar pro presente, da onde a gente parou no episódio 7, na verdade um pouquinho antes, porque a gente vai ver outra cena que não existe nos livros. Na verdade o Dumbledore fala lá no final, no finalzinho do livro, depois de tudo que vai acontecer nesse episódio aqui, ele cita que ele estava chegando em Londres e que na hora que ele chegou, ele já percebeu que ele fez merda, não devia estar ali e volta correndo pra Hogwarts. E eu acho que depois da abertura, uma cena com o Dumbledore seria perfeito e já expandiria ainda mais o mundo bruxo. A gente veria a Londres bruxa com o Dumbledore chegando até lá pra encontrar o Ministro da Magia e ele percebendo que foi uma emboscada que armaram pra ele, que tem alguma coisa acontecendo em Hogwarts. Então ele vai voltar correndo pra lá, e essa cena pode entrar aqui depois da abertura. E depois que essa cena acontece, a gente então, agora sim, volta pra onde a gente parou no final do 7º episódio. Então o episódio 7 acabou com o Harry pulando no alçapão e a gente não vendo o que aconteceu. Acabou ali na escuridão. E agora a gente retorna pra essa cena em que o Harry vai cair em várias plantas ali, que são o visgo do diabo, né? E ele vai falar pros dois que ele tá bem, que os dois podem pular. E assim o Rony e a Hermione vão pra lá junto com ele. Então a planta começa a enrolar neles, a quase sufocar ali o Harry e o Rony. A Hermione consegue escapar antes, ela fica ali do lado. Então ela fica desesperada tentando ajudar eles. E esse é um momento importante que precisa ter aqui na série, porque nos filmes a Hermione tem a ideia de o visgo do diabo não gosta de luz. Ela já pensa no feitiço e já manda e já salva eles. Só que aqui nos livros, o Rony que dá a ideia pra ela, porque ela lembra que o visgo do diabo tem aversão à luz, só que ela fica pensando em como fazer fogo ali. Ela fala, não tem madeira, não tem pedra. E o Rony que dá a ideia, ele fala, você é bruxa ou não é? Lança um feitiço, né? E essa cena é uma das várias cenas que vai ter aqui na série, em todas as temporadas, que mostra que o Rony é sim inteligente, porque ele é um bruxo ele é o único dos 3 que cresceu no mundo bruxo, então ele tem a maior bagagem de conhecimento dos 3 sobre o mundo bruxo em si. E aqui nos filmes, vários momentos em que é o Rony que explica alguma coisa
em que o Ron sabe alguma coisa, eles colocaram pra Hermione fazer, pra Hermione falar. Então aqui na série a gente vai ter o Ron tendo os momentos deles, e esse aqui é um deles, onde ele fala pra ela, faz um feitiço aí, né, você não é bruxa? Então a Hermione lança o feitiço, o esgo-diabo, né, se afasta deles, eles conseguem sair de lá e saem caminhando pelo único corredor que tem ali, e eles acabam indo parar na sala que tem as várias chaves, né, as aves chaves que ficam voando ali em cima, e tem uma vassoura, na verdade tem 3 vassouras, e nesse momento nos filmes é só o Harry que pega a vassoura e sai voando pra tentar encontrar a chave certa pra abrir a porta pra eles passarem pra próxima sala, só que aqui nos livros e agora na série, vão ser os 3 que vão pegar as vassouras e vão sair voando, então os 3 saem voando, vai ser um caos, e o Harry vai achar no meio dessas chaves voadoras, desses pássaros, essas coisas, uma chave diferente, maior, de outra cor, então ele vai falar pra galera, você cerca aqui, você vai por baixo, eu vou pegar, então eles fazem ali um plano, e o Harry consegue pegar a chave, dá pra Hermione, e ela abre a porta, e aí eles conseguem passar pra próxima fase. Então eles passam pela porta, e chegam finalmente em uma das cenas mais icônicas do primeiro filme e do livro, que é a cena da partida de xadrez, onde eles encontram um xadrez de bruxo em tamanho real, com as peças gigantes, e eles percebem que tem que passar, jogar e ganhar pra conseguir chegar na outra porta e seguir o caminho deles. Então o Ron, mais uma vez o Ron tendo destaque aqui nessa hora, ele vai ensinar pro Harry e pra Hermione, tipo, você vai ficar ali, você vai ficar aqui, a gente vai jogar junto, e o Ron que conduz a partida, ele basicamente joga sozinho, falando onde a peça tem que ir, onde a peça não tem que ir, ele vai guiando o jogo até que chega no final da partida, e ele percebe que ele tem que sacrificar ele mesmo, né, ele tá sendo o cavaleiro, ele tem que se sacrificar pro Harry, que tá sendo o peão, conseguir matar a rainha deles e dar o checkmate. Nossa, matar, né? Conseguir derrubar, pegar a rainha deles e dar o checkmate e eles ganharem a partida. Então é isso que ele faz. Ele se sacrifica pra rainha poder ir pra um quadrado específico e o Harry conseguir matar ela e eles ganharem a partida. Ele faz isso, a peça da rainha bate ali na peça do cavalo, quebra tudo e o Ron cai no chão e desmaia. Aí nessa hora o Harry faz o checkmate, então ele e Hermione vão correndo pro Ron e ficam todos preocupados. Só que aqui que acontece a diferença, porque nos filmes a jornada da Hermione com o Harry também termina aqui. Porque ela fala, você vai, eu vou ficar aqui, vou ajudar o Ron, depois eu vou sair daqui. E aí o Harry vai e já chega na sala aonde tá, né, a Pedra Filosofal, o Voldemort. Porque foi cortado uma sequência inteira, que a gente vai falar agora, do desafio em que a Hermione brilha, no momento da Hermione de brilhar. Então é isso que acontece, eles deixam o Rony ali desmaiado e partem para a próxima sala, que é essa sala que tem uma mesa com vários frascos de vinho, de veneno e da poção, porque quando eles entram, a porta que eles passam começa a pegar fogo e a porta da frente, que eles, para avançar, também pega fogo. Então tem um pergaminho com várias dicas sobre o que eles precisam fazer, e ele fala que um dos frascos tem uma bebida que faz a pessoa passar pelo fogo, que avança, né, para a porta que vai para frente, e um frasco tem uma bebida que faz a pessoa conseguir passar pelo fogo e voltar, né, entrar na porta que eles entraram agora. Então, ou seja, um vai precisar ir pra frente e um vai precisar voltar. E é claro que quem vai pra frente é o Harry. Aí a Hermione consegue decifrar toda essa charada pra eles não beberem o veneno, não beberem a coisa errada. E aí a Hermione bebe o antídoto pra voltar pra sala anterior e o Harry bebe pra avançar. Aí é nesse momento que a Hermione fala, que eles têm uma conversa ali, que a Hermione fala, que inclusive isso tem nos filmes, mais na cena anterior, que ela fala que o Harry é um grande bruxo, que ela é só inteligência, mas que tem coisas mais importantes. E essa cena aqui vai acontecer. E então o Harry vai avançar para a próxima e última sala, que é quando ele entra nessa última sala e vê o Professor Quirrell em frente ao espelho de Ojezed. E descobre que esse tempo inteiro não era o Snape, era o Professor Quirrell que estava tentando sabotar ele, tentou derrubar ele da vassoura e tá junto com o Voldemort para pegar a Pedra Filosofal. Aí o Professor Quirrell começa a contar toda a verdade, ele para de gaguejar, ele começa a falar mais imponente, né? Ele revela quem ele é de verdade. Ele conta que o Snape naquele dia, naquela partida de quadribol, tava tentando salvar o Harry e ele tava tentando derrubar o Harry da vassoura. E ele começa a contar a história de quando ele encontrou o Voldemort em uma das viagens dele pelo mundo e ele acaba encontrando o Voldemort. Ele então fica fascinado pelos propósitos, pela ideologia do Voldemort e decide se unir a ele. E é nesse momento que ele tira o turbante e revela que o Voldemort tá literalmente junto, grudado com ele, atrás da cabeça dele. E essa cena nos filmes é bem foda. E na série tem tudo pra ser igual, porque nos filmes foi igual, então na série tem que ser igual. E é nesse momento que ele tira o turbante e a gente e o Harry descobre que o Voldemort estava ali, literalmente junto, grudado com ele esse tempo inteiro, porque ele tá atrás da cabeça dele.
Então a gente conhece o rosto do Voldemort. Aí o Quirrell obriga o Harry a ficar em frente ao espelho de Ojezed, que tá ali na sala, é onde ele foi transferido, né, depois de sair daquela salinha em que o Harry encontra ele lá no episódio 5. E ele fala pro Harry, o que você vê? E ele vê ele, porque eu esqueci de falar, mas a Pedra Filosofal tá dentro do espelho. Só que o Quirrell não sabe como tirar ela de lá. E na verdade ninguém sabe disso. Só que o Harry, quando ele olha, o que ele mais deseja naquele momento é pegar a pedra para que o Voldemort não pegue. Então quando ele olha, ele vê o reflexo dele tirando a pedra do bolso e mostrando para ele. E quando ele põe a mão no bolso, a pedra tá ali de fato com ele, porque a magia que o Dumbledore jogou, o que ele fez ali, é que a pedra só sairia para quem estivesse olhando pro espelho e não desejasse usar ela. É claro que o Harry mente, fala que tá vendo outra coisa, um negócio de quadribol, eles tentam sair vazado dali, só que o Voldemort, é claro, sabe que ele tá mentindo, sabe que agora ele tá com a pedra, e ele manda o Quirrell ir atrás do Harry pra matar o Harry, ele tenta convencer o Harry a ir pro lado dele, mas é claro que o Harry nega, né, ele fala nunca, e aí o Quirrell vai pra cima dele, e quando o Harry encosta nele, a cara dele começa a queimar, a aparecer bolinhas, ele começa a se fuder muito. Começa a ficar muito estranha a cara dele. Nos filmes, quando o Harry encosta no Professor Quirrell, ele começa a virar areia, começa a literalmente derreter ali, e ele acaba morrendo por conta disso. Mas aqui na série, porque, né, uma adaptação do livro, o Quirrell começa a ficar com a cara toda queimada, o Harry começa a queimar ele inteiro. Ele percebe que se ele encostar no Quirrell, no Professor Quirrell, acontece isso, então ele vai pra cima dele, ele acaba ferindo o rosto, tudo, quase o corpo inteiro do Quirrell. Só que eles começam a brigar, o Quirrell vai pra cima dele, e ele acaba desmaiando nesse processo de pôr a mão no Quirrell pra tentar matar ele, tentar acabar com ele, e aí ele desmaia nesse meio. Outra cena que só é citada nos livros mais pra frente, mas que eu acho que poderia se tornar uma cena isolada, que é da Hermione e do Ron indo chamar o Dumbledore. Então o Harry, como eu falei, vai desmaiar, ele vai começar a ter alucinações sobre várias coisas. No livro, a gente pula desse momento que ele tá alucinando pra chegada do Dumbledore lá na enfermaria. Então ele meio que não chega a ficar tela preta, começa a descrição é de alucinações e tal, e ele acorda na enfermaria. E aqui na série eles podem intercalar esse momento com a Hermione acordando o Ron, porque ele toma uma bofetada, desmaia. Então seria muito legal se eles começassem a fazer a imagem do Quirrell toda distorcida, o Harry começando a quase desmaiar, começar uns flashes, e aí os flashes irem se tornando a cara da Hermione, e a gente corta pro Ron acordando, e aí então a Hermione e o Ron saem correndo de lá e vão pra chamar o Dumbledore. Só que quando eles estão saindo de lá, o Dumbledore aparece, e é tipo, eles estão saindo e o Dumbledore aparece, tipo, o Harry tá lá, né? Aí ele sai correndo, o que ainda liga com a nossa primeira cena depois da abertura, que é o Dumbledore chegando no Ministério da Magia e descobrindo que foi enganado e que ele precisa estar em Hogwarts. Então ele sai vazado, sai correndo, e agora a gente vê ele aqui chegando correndo em Hogwarts e se dirigindo lá embaixo com o Voldemort e o Professor Quirrell. Então o Dumbledore chega até a sala em que os dois estavam brigando, vê que o Quirrell tá morto, que ele tá com o corpo todo coberto, todo queimado, todo coberto de bolinhas, e vê o Harry desmaiado. Ele acredita por um segundo que o Harry tá morto, e ele começa a chamar o Harry pra ver se ele tá vivo. A voz do Dumbledore vai começar a ecoar ali, e o Harry vai acordar na enfermaria. E toda essa sequência que eu falei, desde o momento em que o Rony acorda até o momento em que o Dumbledore acha o Harry, é só citada nos livros, mas eu acredito que, eu acho que vale a pena elas ganharem uma cena própria aqui no episódio. Eu acho que encaixa, porque aqui não precisa ser só no ponto de vista do Harry, então pode ter essas cenas em que o Harry não tá presente, então acho que encaixa perfeitamente aqui nesse momento. E agora voltando pra história, o Harry vai acordar na enfermaria, o Dumbledore então vai aparecer, vai contar pro Harry tudo o que aconteceu, vai contar pra ele que a Pedra Filosofal foi destruída, que ele conversou com o Nicolau Flamel e com a esposa dele, que eles têm Elixir pra viver mais um tempo, depois eles vão morrer. Ele tem essa fala sobre eles, em que ele fala, né, que para mentes bem estruturadas, a morte é apenas a aventura seguinte. Ele fala que eles vão arrumar as coisas deles, pra depois, sim, eles vão morrer de fato. Nessa hora seria interessante a gente ver o que o Dumbledore tá contando, com a gente tendo flashes deles arrumando as coisas deles, depois, quem sabe, até uma cena deles indo de fato dormir pra morrer, já que os personagens, nessa minha visão da temporada, já apareceram, seria legal dar um desfecho aqui pra eles. O Dumbledore fala pro Harry que ele feriu o Quirrell porque a proteção que a mãe dele deixou pra ele, né, quando ela foi morta, é baseada no amor, sobre proteção materna, e ali o Voldemort e o Quirrell estavam consumidos pelo ódio. O ódio é meio que tipo a personificação do ódio, da maldade e tal. E quando então o Harry encosta, né, no Voldemort, que ali estava sendo hospedeiro do Voldemort, ele queimava por conta dessa proteção que a Lilian deixou sobre ele
com o seu amor, a sua proteção materna. Ele também conta pro Harry sobre o passado do Snape com o pai dele, que os dois se odiavam. Depois ele experimenta ali um feijãozinho de todo sabor. Ele fala que ele já não come faz muito tempo e ele come um. Então essa sequência aqui vai ser o momento que a gente vai entender de fato o que tá acontecendo. O Dumbledore vai chegar e explicar pra gente, vai meio que fechar as pontas, as dúvidas, né, que a gente teve durante essa temporada. E depois dessa sequência, a gente vai ter uma outra sequência da Hermione e do Rony chegando na enfermaria. Aí eles conversam, o Rony e a Hermione falam pra ele que tá todo mundo comentando sobre isso, porque já faz 3 dias que ele tá em coma, não sei se chegou a ser um coma, que ele tá ali desmaiado. O Harry conta tudo que aconteceu pros dois, e depois, no outro dia, quem vai aparecer ali é o Hagrid. Ele chega chorando, todo arrependido, falando que tudo que aconteceu foi culpa dele, porque ele contou pra pessoa encapuzada como que fazia o fofo dormir pra pessoa poder passar por ele e entrar no alçapão. E nesse momento o Hagrid chega, que nessa cena no filme é na cena final, na última cena, mas aqui no livro, agora aqui na série, ele vai chegar com esse livro cheio de fotos dos pais do Harry, porque o Harry, né, não tem nenhuma foto dos pais dele, então ele pede fotos para colegas dos pais dele, faz um livro disso com montagens e dá pro Harry num momento bem fofinho ali entre os dois. Depois dessas 3 visitas, o Harry finalmente vai sair da enfermaria e vai ser então o dia da festa de fim de ano, da festa de encerramento do ano letivo em Hogwarts, e a gente chega lá e vê as bandeiras da Sonserina, porque eles ganharam a Taça das Casas, tiveram mais pontos, ganharam no quadribol, enfim. Só que o Dumbledore, então, no seu discurso final, vai dar uns pontos pra Grifinória de última hora, então ele dá ponto pro Neville tentar enfrentar os seus amigos, dá ponto pro Rony pela partida de xadrez, né? Dá ponto pra Hermione pela prova de poções dela, que ela foi uma gênia, lógica, enfim. E dá ponto pro Harry, porque qualquer oportunidade o Dumbledore tá dando ponto pro Harry. Depois que ele dá esses pontos todos pros 4, a Grifinória passa a Sonserina no ranking geral e ganha, então, oficialmente a Taça das Casas. A decoração do salão principal muda totalmente para a bandeira da Grifinória, laranja, vermelho. O leão, né, que é o do brasão da casa, aparece. E eles comemoram muito, mas é uma festa. No livro é descrito que foi a melhor noite da vida do Harry, que ele acha, né, que foi a melhor noite da vida dele. A gente vai ter a festança, eles vão se divertir, vão jantar. E aqui começa o nosso clima de despedida, porque vai sair o resultado das provas finais. Todos eles vão passar nessas provas, e então eles vão começar a arrumar as coisas deles para ir embora para casa, para as férias, né, porque agora acabou o ano letivo em Hogwarts. Então a gente vai ver essas cenas deles arrumando as coisas deles, se despedindo um dos outros, um clima ali gostoso de despedida, né? Mas que não é um adeus, é um até logo. Eles vão arrumar as coisas deles e vão todo mundo partir, então, pra estação, pra pegar o Expresso de Hogwarts, pra ir pra King's Cross. Eles então vão fazer isso, eles fazem isso, eles saem de Hogwarts, vão pra estação, pegam um trem e se encaminham pra estação de King's Cross. Quando eles chegam na estação, todo mundo ali que tava no trem começa a se despedir do Harry, fala tchau Harry, até logo e tal. E isso é um paralelo muito legal com o início da temporada, com o início da história, onde o Harry, quando ele chega até o Expresso de Hogwarts, né, a plataforma King's Cross pela primeira vez, ele não tem ninguém, ele tá sozinho. E agora, quando ele tá indo embora, todo mundo conhece ele fez amizades, né? O Harry, a Hermione e o Ron, então, atravessam juntos a parede pra sair da plataforma 9¾ e irem pra estação de King's Cross dos trouxas, né? A mãe do Rony e a Gina estão lá esperando eles, e a gente já percebe aqui que a Gina tem uma quedinha pelo Harry, que ela começa a meio que bajular ele ali, e isso precisa ser mostrado, porque no futuro a gente sabe que eles vão, né, eles vão ficar juntos. O Harry então agradece os presentes que a Molly deu pra ele, e quem aparece atrás dele é o tio Walter, a tia Petúnia e o Duda. Eles foram até lá pra buscar o Harry pra levar pra casa de volta. Então os 3 prometem se ver nas férias, eles falam que vão trocar cartas, que vão visitar um ao outro. Então aí vai cada um pra um lado, e aqui a gente já vai se encaminhando pro finalzinho da temporada, pro finalzinho do último episódio. Cada um vai pra um lado, o Rony vai com a família dele, a Hermione com a família dela, e o Harry vai pro carro dos Dursley pra voltar pra casa deles, né? Então a gente vai ter uma última cena em que o carro dos Dursley arranca, né, sai dirigindo pelas ruas de Londres, e a gente vai tendo a visão dele se afastando e King's Cross ao fundo, e aí tela preta. Mas a temporada não acaba aqui, porque como toda boa série, o final da temporada precisa engajar as pessoas pra quererem voltar pra próxima temporada. Então depois dessa cena em que todo mundo se despede, tá todo mundo muito feliz, o Harry vai embora, vai todo mundo embora, a gente dá tela preta, então a gente vai ter uma cena que vai nos dar uma dica do que vai vir no ano seguinte, o que eles vão enfrentar no ano seguinte, que vai ser uma cena mostrando Hogwarts vazia, porque agora
tá vazio por conta das férias, né? A gente vai vendo os corredores vazios, um silêncio, e aí então a gente vai escutar um barulho de cobra rastejando, um barulho bem alto ali. Eu imagino a câmera andando pelos corredores, então a gente começa a escutar um barulho de cobra rastejando, e aí então, tela preta, fim da temporada, sobe os créditos. E essa foi a nossa primeira temporada da série Harry Potter. Eu espero que vocês tenham gostado dessa saga de vídeos. Eu tô muito animado pra série, como vocês podem perceber. E na semana que vem, a gente volta pra comentar, pra falar sobre a segunda temporada da série, que vai ser gravada junto com a primeira temporada. Então eu acho que a gente... Acho que já é tempo da gente falar sobre a segunda temporada da série, que vai adaptar o livro Câmara Secreta, e também vai ter 8 episódios. Então semana que vem a gente volta pra comentar o primeiro episódio da segunda temporada da série de Harry Potter. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se inscreve no canal pra você não perder os próximos vídeos, os outros conteúdos que tem aqui no canal, e me segue nas redes sociais, no Instagram, no TikTok, o link vai estar aqui na descrição. E comenta aqui o que você achou dessa temporada, desse episódio, o que você discorda, o que você concorda, o que você adicionaria que eu não falei aqui, ou o que você tiraria. E a gente se vê então no próximo vídeo dessa saga, a gente se vê no próximo vídeo do canal. Se você assistiu todos os 8 episódios, 8 vídeos, muito obrigado. E a gente se vê então na próxima temporada pra falar da segunda temporada, né? Então é isso, a gente se vê por aí, a gente se vê nos próximos vídeos. Então até lá, tchau!